PS do PS. Um papo livre com Marcelo Pires sobre livros e outros assuntos bons. Episódio 3. Sejam bem-vindos, este é o PS do PS 3, podcast que está rolando aqui no América e que quem vos fala é o seu novo amigo Marcelo Pires. Hoje eu quero comentar com vocês um livro muito bacana e esse livro se chama As Alegrias da Maternidade. Mas antes de falar do livro, como o assunto vai ser justamente maternidade, paternidade, filhos, e no PS do PS2 eu acabei com um poema para o meu filho de 15 anos, eu vou começar este podcast aqui com um poema que eu fiz para o meu filho de 9 anos, tá? Então, por favor, estou abusando da paciência de vocês, mas vamos lá. Esse poema é para o Tobias, que hoje tem 10 anos. Tobias, como vão tuas peripécias? As tuas estrepulias? Nunca monotonia, sempre cor e correrias. Esse é Tobias. As ideias, pouco óbvias ou muito óbvias, viram fantasias. Ele vive lá, em uma tal de utopia. Pai, o que é utopia? Um lugar que é férias todos os dias. Gostei de utopia, pai. Gostei de utopia, mas quero conhecer Itálias, Grécias, Rússias, Polônias, Nigérias, Etiópias, Austrálias, Islândias, Finlândias, Bolívias, Colômbias e Sírias. Quero muitas histórias, várias poesias, inúmeras cantorias. Esse é Tobias. Amigo dos guris, amigo das gurias. Orgulho da mãe, das 2 avós e de 3 tias. O que a gente faria? Como é que a gente se divertiria se não fosse esse Tobias? Aqui no PS do PS, eu leio para vocês alguns posts que eu fiz no meu Facebook Lê Esse Book, justamente dedicado às leituras, aos livros que eu gosto. E esse livro me marcou demais. É uma edição da TAG. Vocês, se não conhecem, têm que conhecer os livros da TAG. É uma espécie de um novo círculo do livro. Você se associa e recebe aí na sua casinha. Estou fazendo propaganda abertamente. Aí na sua casinha livros impressionantes. Vale a pena. Se você botar no Facebook também aparece TAG e pronto. TAG. Então vamos lá, gente. Falando agora do livro que eu prometi, As Alegrias da Maternidade. Livraço. Da nigeriana Buchi Emecheta. Gente, nem fiquem bravos comigo se a pronúncia estiver errada, você entende? Porque eu não sei falar esse nome, estou falando para vocês terem uma referência. Da nigeriana Buchi Emecheta. Que narrativa potente. Os personagens estão com você na sala, e a sala, de repente, vira Lagos. A personagem principal, Inuego, e eu também não sei se isso está certo, tá? Se escreve NNU, separa EGO, então como se diz isso? Só o pessoal da Nigéria sabe? Inuego é incrível. Carne e osso, fragilidade e força. Muitos dos personagens secundários também têm esse poder. A moderna Adaku, por exemplo. A história tem um senso, não sei que palavra usar propriamente, ironia será, é doce e brutal com os personagens. Os personagens são menores do que a vida, por isso são tão expressivos. Por ser história e não libelo, por ter sido escrito de forma seca, sintética, sem discurseira, As Alegrias da Maternidade aborda com muita intensidade a questão da mulher. Tradição versus urbanidade, imperdível esse livro, Dona Buchi Emecheta. E a edição ainda traz alguns ideogramas do sistema de escrita Nicibid, que também devo estar falando errado, do povo Igbo, IGBO, do sudeste da Nigéria. Ideogramas que são incríveis. Eles abrem esses ideogramas como uma ilustração cada um dos capítulos e informam muito a respeito do que virá. Por exemplo, nesses ideogramas, morte, a palavra morte, tem lá um seu desenho. E tirando apenas um tracinho, o mesmo ideograma passa a significar medo. Eu achei isso bem esclarecedor. Queridos, eu vou ler para vocês um pedacinho das Alegrias da Maternidade. Eu vou ler para vocês o primeiro parágrafo do livro, que começa como se fosse um filme, com a personagem, a Inuego, em disparada, correndo pela cidade de Lagos. É impressionante. Você vê a corrida, é como se fosse a abertura de um filme de ação. Inuego recuou e saiu do quarto, os olhos perdidos e vidrados, contemplando o vazio. Seus pés estavam leves e ela avançava como se estivesse em transe, sem dar-se conta de que usava aqueles pés. Foi de encontro à porta, afastou-se dela e cruzou a varanda, avançou para a grama verde que fazia parte do alojamento dos empregados. A grama estava úmida de orvalho sobre seus pés descalços. Seu corpo inteiro sentia a névoa fina do ar,
E parte dela percebeu quando roçou a roupa lavada do patrão, branco, pendurada no varal. Isso a fez girar o corpo num safanão, como um cãozinho ao esticar completamente a corda. Agora estava voltada para a estrada, tendo decidido usar os olhos, a parte da frente e não mais a de trás. Correu, os pés ainda mais leves, como se os olhos, agora que os usava, lhe dessem uma leveza especial. Correu pelo bangalô do patrão, passou pelo jardim lateral e disparou pela estrada de saibro, sem asfalto. Seus sentidos ficaram temporariamente ofuscados pela cor da estrada, que parecia de sangue aguado. Foi em frente, até depois dessa estrada curta que levava à grande, asfaltada. Correu como se a perseguissem, olhando para trás uma única vez, para ter certeza de que não estava sendo perseguida. Correu como se nunca mais fosse parar. O ano era 1934 e o local era Lagos, na época colônia britânica. O bairro residencial de Aba, a uma pequena distância da ilha, fora construída pelos britânicos para os britânicos, embora muito africanos, como o marido de Nhenhu, trabalhasse lá, como serviçais e empregados domésticos. Uns poucos estrangeiros negros, funcionários de baixo escalão, viviam em algumas das casas modestas do bairro. Mesmo naquele tempo, Lagos estava crescendo depressa e pouco depois seria a capital de um país recém-estabelecido chamado Nigéria. Nhuego passou a toda velocidade pelas bancas do mercado Zabo, coberta com folhas de ferro corrugado vermelho, que, tal como a grama úmida e o saibro no chão, reluziam com o orvalho da manhã. No estado em que estava, não parecia haver nada disso, embora seu subconsciente registrasse tudo. Pedrinhas aguçadas no caminho, por onde ia, espetaram seus pés quando chegou a Badley Avenue. Sentiu e, ao mesmo tempo, não sentiu a dor. O mesmo se aplicava a dor em seus jovens seios, soltos sobre a blusa, agora se enchendo depressa de leite, desde o nascimento do seu menininho 4 semanas antes. Seu bebê. Seu bebê. Sem querer, os braços de Nhuego envolveram os seios doloridos, mais para confirmar sua maternidade do que para avaliar o peso deles. Ela sentiu o leite escorrer, umedecendo sua blusa buba, e a outra dor sufocante se intensificou, chegando-lhe agora à garganta, como se tivesse o firme propósito de espremer para fora do seu corpo, ali então, a própria vida. Como eu comentei, esse PS do PS está com um tom bem sobre a maternidade, a paternidade, então eu vou ler um poema de um dos poetas que eu mais amo, um poeta brasileiro, que é Ferreira Goulart. Eu acho Ferreira Goulart uma coisa impressionante, acho ele inclusive um homem muito bonito, e ele tem uma precisão, ele tem uma inspiração, que, assim, eu sou fã dele, mas fã, muito fã. Então vou ler um poema do Ferreira Goulart chamado Meu Pai. Meu pai foi ao Rio se tratar de um câncer que o mataria, mas perdeu os óculos na viagem. Quando lhe levei os óculos novos comprados na ótica Fluminense, ele examinou o estojo com o nome da loja, dobrou a nota de compra, guardou-a no bolso e falou: quero ver agora qual é o sacana que vai dizer que eu nunca estive no Rio de Janeiro. E agora, para encerrar esse PS do PS3, que falou tanto sobre pais e mães, eu vou ler um poema de talvez a poeta que hoje mais me impressione e que eu tenha mais prazer de conviver. Os livros dela estão sempre no meu criado mudo. É uma poeta polonesa, a minha família é polonesa, a minha avó, o nome dela de origem é Nadzierda, no Brasil virou Nádia, o meu avô era Mikhael, no Brasil virou Miguel, mas então a minha origem é polonesa. E o nome dessa, apesar disso, apesar de eu ter origem polonesa, o nome dessa poeta é quase impossível de se dizer, mas é alguma coisa parecido com Wisława Szymborska. Apesar desse nome, ela já ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Vocês veem que os nomes não são assim tão marcantes, né? Então eu vou ler um poema chamado Vietnã, mas que é impressionantemente também referente e trata sobre a questão da maternidade. Vamos lá. Mulher, como te chamas? Não sei. Quando nasceste? Tua origem? Não sei. Por que cavaste um buraco na terra? Não sei. Há quanto tempo estás aqui escondida? Não sei. Por que mordeste o meu anular? Não sei. Sabes, não te faremos mal nenhum. Não sei. De que lado estás? Não sei.
É tempo de guerra, tens de escolher. Não sei. Existe ainda a tua aldeia? Não sei. E essas crianças são tuas? Sim. Gente, com esse PS do PS familiar, eu me despeço de vocês e confesso que estou muito feliz de também estar cada vez mais familiarizado com os meus ouvintes. Então até o próximo PS do PS aqui no América. Seja clara até o amanhecer, seja vela minha lanterna, a chama azul desta tela, a luz de computador.